Que bom que você está aqui para mais uma reflexão no nosso canal Espiritual Divã. No nosso último vídeo eu terminei dizendo que neste vídeo de hoje eu iria dar um exemplo bíblico, na realidade nem é um, vão ser 2 exemplos bíblicos, de como reagir diante da negação de Deus a um pedido nosso, né? No vídeo anterior, o rei Josafá, ele pede, está numa angústia absurda, né, muito grande, não só por causa dele, mas por causa do reino todo que corria perigo, e Deus responde de forma favorável. Não só responde favoravelmente, mas assume para si a guerra a qual ele estava ali, quase que sabendo que ia errar, ia morrer, né, totalmente. Então, ali nesse primeiro vídeo foi uma resposta positiva. Agora, neste de hoje, nós vamos ver um exemplo onde Deus diz não a um pedido. E esse exemplo, primeiro, é com o rei Davi. No capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando nós localizamos lá o versículo 22, capítulos 13, versículo 22, nós temos ali uma declaração muito linda de Deus para com Davi, que diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Olha que declaração. Quando eu ouço isso, a impressão que dá é que Davi, ele se distancia, né? Nossa, ele é o homem segundo o coração de Deus, então, claro, qualquer reação dele é por causa desse mérito. Mas nós também temos um grande mérito em relação a Deus. Por exemplo, quando nós lemos lá em Isaías, capítulo 43, versículo 4, diz para nós: és muito precioso para mim. Então, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós somos preciosos para Deus. Então, tudo aquilo que Davi fez, nós também podemos fazer. Ok? Isso para entendermos agora como é que é a forma de Davi reagir à negação de Deus. Muito bem, Davi, ele era o rei, né? Um rei muito importante, Israel amava, e até hoje Davi é um dos reis mais falado em Israel. Só que daí Davi teve um momento numa das guerras que ele acabou não indo para a guerra, o que não era muito comum, porque todos os reis iam para a guerra. Mas naquele momento Davi resolveu ficar em casa. E isso não foi muito bom. Na realidade nem era em casa, né? Ele ficou no palácio, ele era o rei. E ao ficar no palácio, ele não só não estava defendendo os seus guerreiros, posicionando-se à frente, né? Mas também não estava defendendo o seu povo. Então isso já são atitudes que não agradam a Deus. Mas enfim, ele ficou no palácio e lá no palácio ele começou a caminhar, a olhar as coisas, e nisso ele avistou uma bela mulher tomando banho. E ele então pergunta aos servos que estavam ali com ele quem que era aquela bela mulher. E eles falaram: olha, essa aí é a esposa de Urias. Falaram o nome dela, o nome do pai dela. E ele faz o que então? Ele manda que alguém vá e a traga para ficar com ele. Lembrando bem que nós estamos num contexto histórico bem diferente, né? Aqui o rei, ele pode tudo, todos estão a serviço do rei. Então, nesse caso, ele pôde chamá-la, mandar, né, que ela viesse para ficar com ele. Depois de um tempo que ela ficou lá com ele e o marido lá na guerra, ela pôde voltar para casa, só que ela descobriu que estava grávida e pediu então para avisar Davi da gravidez dela. E Davi começa então a pensar numa estratégia para não assumir a paternidade. Falando assim, parece, nossa, mas como pode ser segundo o coração de Deus agindo dessa maneira? Mas não é só Davi que tem essas atitudes que desagradam a Deus. Nós também somos assim. Então, até agora nós estamos dando um mapa para percebermos a nossa semelhança com as atitudes de Davi. Não no mesmo caso, claro, mas em outras situações nós também agimos de forma que não condiz com aquilo que Deus declara para nós,
que nós somos preciosos para Ele. Muito bem, então Davi começa a pensar numa forma para não assumir o filho, para que o filho possa ser considerado como filho de Urias. A primeira tentativa dele foi chamar Urias e presenteá-lo. Você, como um ótimo soldado que você vai poder ir para sua casa e ficar com a sua esposa. Esse foi o presente que ele deu para Urias. Só que no dia seguinte, ele foi informado que Urias não tinha ido até a própria casa, que tinha dormido lá junto com os outros soldados, com outros servos. Ele chama Urias então e pergunta: mas eu te dei um presente, por que você não foi para sua casa e ficou com a sua esposa? E Urias então responde para o rei que não seria justo que ele fosse para casa, comesse, bebesse, dormisse com a sua esposa, enquanto a arca se alojava debaixo de uma tenda e os demais homens dormiam ao relento, que ele não sentia que isso era justo. Então, essa primeira tentativa do rei Davi não deu certo. Como a primeira tentativa não deu certo, o rei já arquitetou a segunda tentativa. E qual foi? Convidou Urias para comer com ele. E ali então colocava bebida e mais bebida, embriagando. Quando Urias já estava bêbado, ele fala para ir para casa. Só que no dia seguinte, ele fica sabendo que Urias não desceu até a sua casa, mas que ele ficou e dormiu junto com os servos. Aí, no desespero, coube ao rei a última tentativa. E qual foi essa última tentativa? Ele escreveu uma carta para Joabe, o seu oficial, dizendo para ele que era para colocar o Urias à frente, no local mais perigoso da guerra, e que ninguém deveria dar assistência para ele. Ele deveria morrer. E por incrível que possa parecer, ele deu a carta em mãos para que o próprio Urias entregasse essa carta ao Joabe. E assim foi. Urias pegou a carta, como um servo, um soldado fiel, não abriu, lógico, e entregou ao Joabe. E lá o conteúdo, então ele não soube nunca que conteúdo que tinha. O conteúdo era justamente esse que eu falei. Depois de alguns dias, chegou a resposta até o rei, a informação até o rei que Urias, como um bravo guerreiro, havia morrido lá na guerra. Muito bem, Urias é morto. E depois que passou o luto da viúva, Davi mandou buscá-la e ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Agora, Deus, apesar de Davi ser o homem do seu coração, as atitudes dele não. Nem nada do que ele fez agradava o coração de Deus, ou agradou o coração de Deus. Por isso, Deus mandou que Natã, o profeta Natã, fosse falar com Davi. O profeta Natã, então, ele faz uma abordagem muito interessante. Ele começa falando através de uma história. Ele poderia muito bem chegar e já atacar, já falar diretamente com Davi, mas não. Ele começa contando uma história. Então ele diz assim para o rei que havia uma cidade, e nessa cidade 2 homens, um muito rico, e outro muito pobre. O homem rico possuía ovelhas, bois, tudo em grande quantidade. Já o homem pobre só tinha uma ovelhinha, bem pequena. E esta ovelha ele criava junto dele, e dos filhos. Então, comendo o que ele comia, bebendo o que ele bebia, dormindo próximo aos filhos. E para esse homem pobre, essa ovelhinha era como se fosse a própria filha dele. Acontece que um dia, o homem rico, ele recebeu uma visita. Só que para não acabar com a grande quantidade que ele tinha dos seus bois ou de suas ovelhas, ele resolveu pegar a única ovelha que o homem pobre tinha. E ele pegou essa única ovelha e preparou para o hóspede. Quando Davi ouviu essa história, ele ficou indignado. Ele falou: mas pela vida de Deus, o homem que fez isso merece morrer, merece a morte.
ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha, por ter feito isso e não ter tido compaixão. Davi estava escandalizado com isso, com essa injustiça. Aí, o profeta Natã olha bem para ele e fala: este homem é você. Tu és esse homem. E Davi então fica parado, sem saber o que responder. Mas se ele estava em choque, sem saber o que responder, o Natã sabia. E Natã, que é o profeta, disse: eis o que diz o Senhor, rei de Israel. Porque o verdadeiro rei de Israel é o Senhor. Eu te ungi como rei de Israel e salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa de seu senhor e as mulheres de teu senhor. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso não te parecer pouco, vou acrescentar outros favores. Por que desprezaste o Senhor fazendo o que é mal aos seus olhos? Feriste com a espada Urias para fazer de sua mulher a tua esposa? Por isso, a consequência desses seus atos jamais se afastará a espada de tua casa. Vou fazer com que se levantem contra ti males vindos de tua casa. Os inimigos não vão estar aí lá fora, os inimigos estarão na tua casa. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres e as darei a outro que dormirá com elas à luz do sol. Porque agiste em segredo, mas eu o farei diante de todo o Israel e diante do sol. Davi, ao ouvir tudo isso, respondeu: pequei contra o Senhor. Davi reconhece que pecou. Inclusive, o Salmo 50 ou 51, dependendo da sua Bíblia, ele é o reflexo deste momento que Davi está vivendo. Quando ele começa lá no primeiro versículo, ele até fala assim: tende piedade de mim, ó Senhor, segundo a vossa bondade e conforme a imensidão de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade. Então, aqui nesse salmo, que é o 50 ou 51, Davi reconhece que o perdão vem de Deus, porque ele é a bondade, ele é a misericórdia, mas que não é merecimento dele. E aí, o Natã responde para Davi: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás, você não vai morrer. Mas, como desprezaste o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nasceu. Então a sua vida vai ser poupada, porque você é o homem segundo o coração de Deus. Você fez esses atos aí na sequência que desagradaram a Deus, mas você é o homem. Ele ainda ama o homem, o rei Davi. E de fato, e por isso, melhor dizendo, ele vai poupar a sua vida. Mas a consequência do seu erro não, o filho não. E de fato, o menino ficou gravemente doente. Davi então suplicou, chorou, não comeu, não bebeu, vestiu de saco, tudo aquilo que era o ritual próprio do povo, de Israel, ele fez. Deitou, prostrado no chão, do lado de fora do quarto, e ficou lá aguardando. E durante os 7 dias que a criança estava ali naquela luta entre vida e morte, ele ficou ali implorando o perdão e que Deus mudasse a sentença. Acontece que no 7º dia ele percebeu um movimento estranho no palácio. E claro, ele entendeu o que tinha acontecido. Aí ele perguntou o que estava acontecendo. Mas ninguém estava com coragem para falar, porque eles pensavam: olha, se enquanto o menino está doente, ele está desse jeito, imaginem quando ele souber a verdade, isto é, que o menino morreu. Como que ele vai reagir? Imagina um rei de luto, em desespero. O reino todo tem que ficar. Se o rei está bem, o reino está bem. Se o rei está mal, o reino todo fica mal. Então ninguém tinha coragem de dar essa notícia para o rei. E mesmo porque aquele que dava notícia
ruim para o rei, ele poderia ser morto, né? Mas Davi insistiu e eles então precisaram concordar com ele. Sim, Senhor, o menino morreu. Quando Davi soube que a criança tinha morrido, você sabe o que ele fez? Se você já conhece essa passagem, você sabe o que ele fez. Mas se você ainda não a conhece, você vai ficar surpreso com a reação de Davi. Quando ele soube da morte do filho, ele levantou, tomou um banho, ungiu e foi até a casa do Senhor. Chegando lá na casa do Senhor, ele prostrou-se diante do Senhor e ali ele fez a sua oração, né, a sua conversa com o Senhor. Terminando isso, ele retorna para casa, para o palácio, e pede para que eles façam uma mesa farta, porque afinal de contas, 7 dias ele estava totalmente sem comer nada. E comeu, tranquilamente. Diante dessa atitude do rei, todos ficaram simplesmente assim, sem saber o que pensar. Até que o mais corajoso, né, perguntou para ele, mas que fazes? Quando a criança ainda vivia, o Senhor jejuava, chorava, ficava prostrado no chão. E agora que acabou de saber que a criança morreu, come e bebe, fez a barba, arrumou, tirou aquela cinza, ninguém está entendendo nada. E aí vem o grande exemplo do dia. Lembra que nós começamos falando como reagir diante do não de Deus? Porque diante do sim é fácil, né? Diante do sim de Deus é fácil reagir. Mas como reagir diante do não de Deus frente ao nosso pedido, à nossa súplica? E é isso que Davi começou a nos ensinar agora. A primeira lição que eu aprendi quando eu ouvi pela primeira vez esse texto, que já tem alguns anos, e eu agreguei na minha conduta, na minha forma de pensar sobre como aceitar o não de Deus. Então, a primeira lição que Davi nos dá é a seguinte. Ele responde, né, quando eles fazem aquela pergunta, mas agora que o menino morreu, o senhor faz isso, ninguém está entendendo nada. O que ele disse? Enquanto o menino vivia, eu fiz de tudo o que eu poderia fazer para que o Senhor tivesse piedade de mim e curasse o menino. Mas agora que o menino morreu, por que eu vou deixar de comer? Posso, por acaso, fazê-lo voltar à vida? Eu é que irei para junto dele. Então, veja bem, que consciência. Olha, enquanto ele pôde, ele fez de tudo. Não comeu durante 7 dias, vestiu-se de saco, jogou cinza sobre si, ficou deitado lá no chão e clamava e suplicava, e só ele sabe qual foi o diálogo que ele tinha com Deus, pedindo para que Deus mudasse a sentença dele. Mas à medida que chegou o momento e Deus não respondeu conforme ele queria, isso é, com a vida do menino, ele entendeu. E de forma muito consciente, ele juntou o que ele falou com o que ele fez. Ele não só falou assim, não, tudo bem, eu entendo, Deus quer isso, mas ficou lá no canto. Não. Ele entendeu perfeitamente a resposta de Deus, ele tinha consciência também do que ele havia feito. Então, em gesto contínuo, o que ele faz? Ele come, ele bebe, ele tira aquela roupa de luto, de saco, né, que ele estava, de cinza sobre a cabeça, e age normalmente, ao ponto de escandalizar aqueles que estavam ao redor dele, né, ao seu entorno, porque estavam acostumados com uma reação muito mais penosa, de lamúria, de murmuração. Por que Deus fez isso comigo? Então, esse é um grande modelo, é um grande exemplo para nós. Quando nós estamos diante de um fato, aonde nós pensamos, eu posso e quero mudar essa situação. O Senhor decretou algo para a minha vida, isso não está me agradando, eu estou muito triste, eu vou tentar mudar. Devemos fazer de tudo, como ele fez. Deixar de comer, se você consegue. Enfim, o que você imagina que você possa fazer para sensibilizar, para fazer com que Deus mude a sentença a seu respeito, faça. 100%. 100% como se aquilo que você estivesse fazendo fosse o principal para mudar a situação. Mas não pare aí. À medida que chegou a resposta, pronto, eu estou pedindo, aconteceu isso. No caso de Davi, o menino morreu. Então a resposta já foi essa. Morreu o menino. Levante.
haja com maturidade espiritual. Você pediu ao seu Deus, você acreditou nele, ele ouviu, mas ele tinha uma sentença baseado em algo que você fez. Porque Deus não faz as coisas só porque ele, hoje eu vou fazer isso. Não. No caso de Davi é muito claro, houve toda uma sequência, até por isso que nós relatamos todas as estratégias, para entender que nada vem simplesmente porque Deus quer. Nós plantamos as coisas, consciente ou inconsciente. Muitas vezes Deus revoga. Tem outras passagens aqui, o próprio rei Ezequias, quem tiver curiosidade, ele de uma situação foi totalmente mudada. Ele ia morrer, clamou a Deus, Deus mudou a sentença. Agora, no caso de Davi, não houve essa mudança. Mas Davi mostra como devemos reagir, mesmo que a nossa reação cause espanto, escândalo até, né, no bom sentido, porque daquele que escandaliza o outro, mas causa espanto. Por quê? Porque existe um protótipo de dor. Então, se a pessoa está passando por algo, ela tem que seguir aquele protótipo, ela tem que realmente ficar assim, porque se ela não fica dentro do protótipo, ela escandaliza. Mas o que nós devemos pensar não é o que o outro está pensando, mas sim como Deus está vendo a nossa postura diante do seu não. Se nós temos uma fé madura, uma fé realmente que acredita no Deus Todo-Poderoso, aquele que tem uma visão ampla de tudo, nós vamos reagir como Davi reagiu. Ele não sofreu? Claro que sofreu. Mas, acima do sofrimento dele estava o entendimento de que Deus é soberano na sua vontade. E ele sabe tudo. Consequentemente, Deus olhou para essa atitude de Davi. E isso aqui nos conforta. Deus percebe também o nosso esforço. Deus sabe quem somos nós. É como um pai que vê uma criança que ele falou um não e a criança fica, minha mãe, mas eu quero, e pedindo. E aquele outro que falou um não, ele ficou triste, mas ele reagiu de forma, não, o pai sabe que quer, não deixa, o pai não quer que eu vá, ou a mãe não quer, eu entendo. O pai sabe reconhecer isso, né? Nós aqui. Deus muito mais. Com relação ao Davi, como foi esse reconhecimento? Ele perdeu aquele filho, certo? Só que o Senhor, a palavra diz assim, o Senhor o amou. Mais ainda, pela atitude que ele teve, de acreditar em Deus, de não julgar a Deus, de não ficar com murmuração, reclamando, mas eu que fui tanto, olha, matei Golias, fiz aquilo, não fiz mal a Saul, ele podia citar um monte de várias coisas, porque ele realmente, o rei Davi, ele tem uma lista enorme de coisas ótimas, ele fez aparentemente um grande erro. Ele poderia se apegar a isso, mas eu fiz tantas coisas boas, porque eu fiz um detalhe, eu precisava ser penalizado assim, ele poderia fazer isso. Mas ele não fez. À medida que saiu o decreto, saiu a morte do menino, ele reagiu sabendo que Deus é Deus. E isso foi computado a favor dele. Porque a palavra diz, o Senhor o amou e revelou isso a Davi por intermédio do profeta Natã. Então, o mesmo profeta que foi lá falar a sentença para ele de morte do menino, foi o mesmo que voltou e falou, olha, você vai ter um filho. E o sobrenome desse filho é Amado de Javé, segundo a ordem de Deus. E quem foi esse menino? Nada mais, nada menos que Salomão, o que seria o futuro rei, né? O rei Salomão, que mesmo que você não tenha uma intimidade com a palavra de Deus, em algum momento da vida você já ouviu falar também da sabedoria do rei Salomão. Então foi assim que Deus reconheceu a postura de Davi. Não a postura de uma fé infantil, chorosa, murmurosa, que fica murmurando, mas de uma fé que acredita que aquele que sabe de tudo, sabe recompensar a sua postura madura diante dele. Esse foi o primeiro exemplo, o exemplo de Davi. Eu falei que tem mais um, né? Nós vamos ver agora qual que é esse segundo exemplo, ok? O segundo exemplo é o próprio Jesus. E encontra-se em Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 a 46. O que acontece aqui? Se você lembra dessa passagem, é o que antecede o momento onde ele vai ser traído, crucificado e morto. E diante dessa sentença de morte, né, na cruz, ele também tentou mudar essa sentença de Deus Pai. Então, Deus Filho tentou fazer essa mudança. Então, como é que foi? Ao chegar no Getsêmani,
ele está com os discípulos, mas ele não chama todos os 11. Por que 11? Porque um, que é Judas, foi lá para traí-lo, né? Ele não chama todo mundo para dizer, olha, eu estou angustiado, fica comigo, reza comigo. Não. Ele pegou só 3. Então ele começa o modelo aqui, a lição de Jesus começa por aí. Ele vai tentar fazer uma mudança em tudo aquilo que o espera, mas ele precisa de ter um grupo pequeno, não é espalhar para todo mundo, entrar nos Face da vida, contar para todo mundo, ligar, me ajuda, não. Ele pegou um grupo pequeno e pediu para esse grupo subir com ele, ir com ele. Chegando, mas esse grupo não chegou onde ele iria conversar com o Pai. Chegou até um momento, ele fala, sentai-vos enquanto eu vou ali. E vai falar com o Pai. Mas antes de falar com o Pai, ele declara muito claro para esse pequeno grupo, Pedro, Tiago e João, que é esse pequeno grupo, como é que ele está sentindo. Então é muito humano o que ele está sentindo. E a palavra relata que ele diz, eu estou sentindo uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai comigo. Como se fossem os seus intercessores, né? Aquela sensação de que tem alguém que está sabendo da minha dor extrema, os demais não sabem. Mas eu tenho um pequeno grupo que sabe, que eu posso de repente contar com esse pequeno grupo. Então ele é tão humano nesse momento, né? Ele é tão Deus e é tão humano, que ele relata uma realidade muito nossa diante de um sofrimento. Uma tristeza mortal. E é isso que nós sentimos também. Só que esses 3, conforme eu falei, não foram junto com ele para ele ter a sua conversa, o seu diálogo com Deus. Então a palavra diz que ele foi um pouco adiante, que ele caiu com o rosto por terra e orou. Como judeu, ele age igual o Davi, que também era um judeu. Cai por terra, se coloca assim como totalmente humilde e suplicante. Então não está naquela postura de quero falar, Senhor, por quê? Eu quero. Não, ele não briga com Deus. Ele cai por terra, numa atitude totalmente de passividade e de humilhação, de humildade, melhor dizendo, e ele ora a Deus. E qual é o pedido que ele fala? Que ele faz a Deus? Meu Pai, se possível, que este cálice passe por mim. Como se ele falasse, eu não quero. É muito penoso. Mas aí ele continua. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Esta é um estágio da vida que realmente nós devemos ansiar cada dia chegarmos a esse ponto. De poder realmente nos entregar. Senhor, que seja feito de acordo com a tua vontade. É muito difícil. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas nós devemos rezar todos os dias pedindo, Senhor, que eu consiga acreditar, rezar e viver depositando tudo em suas mãos. E foi isso que ele fez. Mas ele pede claramente, ele quer que o cálice passe por ele. Ele está usando aqui uma simbologia para dizer, eu não quero esse momento que me aguarde, e eu sei qual que é. Eu não quero. Se é possível, muda. Foi o que Davi fez. Eu não quero a morte do meu filho. Mude. Então vejam a semelhança. Aí o que acontece? Ele volta para os discípulos, né, os 3, e percebe que os 3 não resistiram, estavam dormindo. Então ele chama o Pedro e fala com ele, mas você não é capaz, vocês não são capazes de vigiar um pouquinho só? Vigiar e orar, para que vocês não caiam na tentação, porque daqui a pouquinho também vocês vão entrar numa situação muito difícil. Aqui é um contexto entre ali do momento. Aí o que ele faz? Ele afasta de novo e volta de novo a orar. E o que ele ora? O que ele pede ao Pai? Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Mas ele ainda está insistindo, porque de repente, acredito eu, que ele esperava que o Pai, como o Pai em outros momentos falou, este é meu filho, falou para quem estava próximo ouvir, inclusive os 3. Teve um outro momento na passagem que Deus fala e os 3 escutam, né? Acredito eu que ele estava naquela expectativa que o Pai ia falar, muito bem, meu filho, não precisa. Mas se o Pai fizesse isso, não teria a glorificação. O último inimigo não seria vencido, que é a morte. Então tudo isso era necessário passar para chegar depois na glória da ressurreição. Muito bem. Ele volta de novo e vê que eles não aguentaram, eles estavam dormindo. Estavam com os olhos pesados. E aí ele não falou nada, ele não deu novamente aquela chamada de atenção. Mas o que ele faz? Ele deixou os 3, afastou novamente, e a palavra diz que ele orou pela 3ª vez.
repetindo as mesmas palavras. Então percebam a agonia no coração de Jesus? Como que ele queria reverter aquele quadro? 3 vezes ele pede a mesma coisa. Não é cada hora querendo uma coisa, não. 3 vezes ele queria a mesma coisa. Aqui em Mateus não relata, mas se você vai ver essa mesma passagem em Lucas, Lucas diz que o anjo do Senhor vem e consola-o. Nessa passagem o que acontece? Depois dele insistir, pedir, voltou a pedir, insistiu novamente, mas deixou sempre assim, seja feita a sua vontade. Deus colocou nele a paz que vem de Deus quando nós confiamos em Deus. E aí a palavra diz que ele voltou para os seus discípulos e disse: ainda dormis e descansais? Chegou a hora. Filho, está pronto, está pronto. E se nós fôssemos continuar essa leitura, nós não vamos continuá-la, mas você fique livre para continuá-la, você vai ver que ele está totalmente, daí para frente, aquela pessoa angustiada, que chorou, né, que suplicou, que pediu, não existe mais. Aquele momento que ele passou com o pai, teve o entendimento que a vontade do pai não ia mudar, que ele aceitou essa vontade, você vai perceber um comportamento totalmente diferente. De um verdadeiro servo do Senhor, uma ovelha que é levada ao matadouro, como foi dito pelo profeta. Ele realmente vai passivo. As pessoas estão brigando, o próprio Pedro, uma hora, dá uma espadada na orelha de um dos soldados, ele pega e cola, não quero isso. Ele vai totalmente até o momento da sua morte. Não reclama, silenciosamente. Por quê? Porque a parte dele ele tinha feito. Ele tinha implorado, ele tinha pedido, 3 vezes ele voltou, ele falou, mas ele deixou nas mãos de Deus. Consequentemente, depois do 3º dia, ele ressuscitou. E hoje nós podemos acreditar, porque a palavra nos garante. Ele é o Deus conosco. Estarei com vocês todos os dias. Ele está vivo, ele ressuscitou. Esse é o grande segredo. Ele também ouviu o não de Deus. Ele também teve a resposta negativa, que não foi, né, aquela que ele gostaria naquele momento, mas ele sempre deixou nas mãos de Deus. Davi também teve a resposta negativa, mas confiou e foi recompensado. E essa é a nossa lição de hoje, para a nossa vida, agregar isso à nossa vida. Porque nos muitos pedidos que nós fazemos, muitos são negados. Mas não porque Deus quer negar por ser um perverso, mal. Não, porque Ele é um Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Então que essa reflexão possa, de alguma forma, contribuir com os nãos de Deus para a sua vida. E que você possa aprender com esses nãos e confiar em Deus. E esperar que Deus vai mostrar e vai recompensar, sim, a sua forma madura de acreditar nele. De depositar nas mãos dele. E cada dia pedir: Senhor, ajude-me a lutar com todas as minhas forças, que eu tenho discernimento para saber tudo o que eu preciso fazer. Mas à medida que eu receber o não, que não for feito de acordo com o que eu quero, que eu entenda perfeitamente que é de acordo com a sua vontade, e que eu fique bem e feliz por estar em suas mãos. Muito obrigada por você continuar comigo até aqui, e eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!